bem-vindo ao canal Instituto Sal, esse espaço digital para nós mergulharmos de maneira profunda nas Escrituras, e bem-vindo a mais um estudo bíblico. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 20 horas, tem um novo estudo bíblico aqui no Instituto Sal. Então já se inscreva, vai aí, se inscreva no canal, clique nesse sininho de notificação para você ser notificado todas as vezes que um novo estudo bíblico for postado, você ser notificado no seu celular, tá bom? E ao final, se você gostou desse estudo, compartilhe nas suas redes sociais e traga mais pessoas para se inscrever aqui no nosso canal, tá? Bom, continuando o tema da semana passada, eu quero gerar a seguinte pergunta em você. Será que você realmente ama a Deus? E você vai descobrir hoje que o maior impedimento para você entregar um amor verdadeiro, total, íntegro ao Senhor, é a idolatria, certo? Nosso texto-chave continua sendo Mateus, no capítulo 22, a partir do verso 36. Eu estou com a minha Bíblia digital aqui aberta no computador e eu vou ler a palavra agora para você. Bom, em Mateus 22, 36 diz assim, ó, chegou um mestre da lei, um conhecedor da lei, fez a seguinte pergunta a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu: Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento, ou seja, um amor integral, um amor ao qual você se doa por completo. Por quê? Porque Jesus fala dessas três dimensões, dessas três esferas que envolvem o ser humano: a esfera física, a esfera psíquica, ou seja, os pensamentos, e a esfera espiritual. O que isso quer dizer? Quer dizer que as tuas atitudes devem ser atitudes que demonstram o seu amor a Deus. Os teus pensamentos devem estar conectados a este amor, e a tua esfera espiritual, a tua adoração, o teu devocional, a tua leitura bíblica, o teu propósito, porque ser espiritual é muito mais do que praticar as doutrinas da sua igreja, é muito mais do que você ter os seus minutos ou horas de devocional, é muito mais do que a adoração que você entrega ao Senhor, o louvor que você canta a Deus. É o propósito, a missão. Entender isso também tem que estar conectado com este amor, certo? Então, é um amor que envolve as três esferas do ser humano: a física, as minhas atitudes; a psíquica, os meus pensamentos; e a espiritual, que é o meu entendimento, o meu propósito, a minha missão de vida, além do que eu pratico como adoração e louvor, certo? Bom, isso é muito importante, inclusive, quando nós falamos em amar a Deus e prestar um culto ao Senhor, né? Nós achamos que isso é praticado quando vamos à igreja, todo domingo. E aí, quando nós estamos lá louvando a Deus, cantando a Deus, e depois na palavra, nós achamos que estamos prestando culto, adoração e culto. Na verdade, quando nós isso é muito bom, obviamente, isso tem que ser praticado por todo cristão, por todo adorador, por toda pessoa que ama a Deus. É bom estar lá, vivendo em comunidade, adorando junto, prestando culto. Agora me lembra aquela canção, eu não sei se é do Rodolfo Abrantes e da Laura Sogueres, mas eu gosto muito quando eles cantam essa canção, não sei se é deles, que diz assim: o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? Então, estar lá, se prostrado, naquele momento de adoração, entendendo que Ele é o Senhor, entendendo que Deus é o objeto do nosso amor, mas nós temos que levar isso para a prática. E como nós levamos o culto e a adoração para a prática? Ali você não está praticando o culto e adoração. Ali você só está demonstrando a sua devoção a Ele, a sua reverência a Ele. Porque deixa eu exemplificar, quando um rei ele aparecia na janela do castelo e todos os súditos, todo o povo daquele reinado se prostrava, ou baixava a cabeça, enfim, ou o reverenciava, essa é uma adoração. Então é assim que nós devemos adorar a Deus, estar sempre reverenciando, não importa onde, não importa como, estar sempre em conexão com Ele, no físico, no pensamento, e no espiritual, no entendimento, na alma e no entendimento. E o culto, quando que nós prestamos o culto? É quando nós colocamos tudo em prática, entende? Tudo em prática, principalmente amar
quem? Amar a Deus, que significa a mesma coisa que amar o próximo. Igual João vai dizer, se você não ama o teu próximo, você não vai conseguir amar a Deus. Então, culto e adoração tem a ver com isso, certo? Mas voltando aqui à questão do amor, que também tem toda a conexão com esse culto e essa adoração, com o fazer, com o pensar e com o propósito de ser, existe uma coisa que impede todo ser humano de prestar um verdadeiro amor ao Senhor, que se chama idolatria. E por que isso acontece? Bom, eu quero ler uma passagem aqui de Jesus. Jesus, ele não apenas ele fez milagres, não apenas ele curou, mas ele deixou sinais. Como diz João, João vai dizer o seguinte, ó, Jesus fez muitos sinais. Os que estão aqui escritos no evangelho dele são para mostrar que ele é o Messias, que ele é o Cristo, que ele é o Filho do Deus vivo. Então, um dos sinais que João narra está em Marcos, na verdade, ele também narra, mas a passagem que eu vou ler está em Marcos, capítulo 8, no verso 22 ao 25. Eu quero que você leia aqui comigo. Deixa eu encontrar aqui o texto de Marcos, capítulo 8, verso 22 a 25. Bom, o texto diz assim, o evangelista Marcos diz assim: E chegou a Betsaida, quem chegou? Jesus e seus discípulos, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Existia uma súplica de Jesus para que tocasse nesse cego. E Jesus faz algo muito inusitado. Olha o que ele faz. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia da cidade, e, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Ou uma visão bem nebulosa, bem ofuscada, né? Só via vultos. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Veja como esse homem estava cego, né? E Jesus ele vai curar este homem. E ao invés de simplesmente tocá-lo, Jesus cospe nos olhos deste homem. Bom, aqui tem uma revelação muito profunda a respeito da idolatria e do amor a Deus, como isso impede nós de enxergarmos, de olharmos para o alto. Depois Jesus toca e manda ele olhar para o alto, e aí ele passa a enxergar, então, definitivamente, com clareza. Existe um texto lá em Salmos, que diz assim, no Salmo 115, eu vou ler aqui o Salmo 115, se você quiser, estiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar a leitura, pegue também e leia junto comigo. Salmos 115, que diz assim, olha: Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos dele são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que fazem, assim como todos os que neles confiam. Bom, aqui, então, a nação de Israel está dizendo, está reverenciando o seu Deus, está condenando ou confrontando os deuses de todos os outros povos, que são ídolos criados por mãos humanas. E esses ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, tem nariz, mas não sente olfato, tem pés, mas não andam, mão, mas não apalpam, enfim, inclusive um coração de pedra. Só que na história desse povo, depois de Salomão, principalmente, quando Salomão torna-se rei, a idolatria, ela entra dentro de Israel, ela se afunda em Israel, ou Israel se afunda na idolatria. E principalmente porque Salomão tem uma política de expansão um pouco diferente. Para ele conquistar outros reinos, ele faz alianças
e ele casa-se com a filha do rei, fazendo essas alianças, e toda aquela idolatria ela entra dentro de Israel. E aí a palavra de Deus vai dizer que os idólatras eles se tornam semelhantes aos seus ídolos. Da mesma forma, tem boca, mas não vão falar, tem olhos, mas não vão enxergar. E essa nação de Israel agora, diante de Jesus, simbolizada através de um homem cego, não estava enxergando o verdadeiro Deus. Porque lembra, Jesus Cristo não é simplesmente o Messias, o Cristo. Jesus Cristo é o próprio Senhor. Ele mesmo afirma isso, né? Eu e o Pai somos um. Então, para Jesus, na verdade, só existem duas possibilidades. Ou ele é de fato quem ele diz que é, então ele é Deus, ou ele é um louco, ele é um pirado, porque não teria como ele ser um doutor da lei, não teria como ele ser um profeta, não teria como ele ser simplesmente o Cristo, mas ele é o Filho do Deus vivo, porque ele afirma isso. Então, ou você crê nisso, ou para você Jesus, então vai ser um lunático, né? Porque quem em sã consciência afirmaria ser o próprio Deus? Ninguém. Bom, e Jesus afirma isso de maneira contundente e dá esse sinal. E ele mostra, ele se revela. E quando esse homem chega diante de Jesus, não é simplesmente um homem chegando diante de Jesus. É uma nação chegando diante de Jesus. É uma nação chamada povo hebreu, que se afundou em idolatria e estava cego, como seus ídolos. Tinham olhos, mas não estavam vendo o próprio Deus diante de si. Estavam com as vistas tapadas. Jesus estava bem à frente dessa nação e essa nação não estava reconhecendo. Deus estava diante deles, encarnado, falando com eles, e eles não estavam reconhecendo esse Deus. Inclusive, Jesus ia dando sinais de sua presença, sinais da sua divindade, sinais do seu poder, sinais da sua existência real, ali, bem presente, e eles não estavam enxergando. E como Jesus ele confronta essa idolatria desse povo, essa cegueira desse povo, cuspindo nos olhos dele. Por quê? Porque os fabricantes de ídolos, quando eles fabricavam um ídolo, eles tinham que ungir esse ídolo para ele ganhar uma categoria de divino, para ele entrar numa categoria de divindade. E como os fabricantes de ídolos faziam para ungir esses ídolos? Eles simplesmente cuspiam na face desses ídolos. Esse era um ritual que todo fabricante de ídolo fazia para ungir os ídolos e dar a ele, a esse ídolo, que não enxerga, que não fala, uma categoria de divindade, certo? Uma unção de divindade. E aí Jesus pega e cospe na face deste homem e diz assim, ele repreende, diz, como está nas entrelinhas dizendo assim, olha, vocês se tornaram igual a esses ídolos que vocês fabricam. Vocês têm olhos, mas não veem, fica ofuscado. Quer ver como é? Ele cospe na face desse cego e pergunta, o que você está vendo? Parece tudo sem sentido, né? Parece que essa cura não tem sentido nenhum, parece só um ato isolado de Jesus, algo que Jesus cria como um ato profético, talvez, mas não. Existe propósito, existe uma revelação. E se você quiser saber mais dessas revelações, toda quarta-feira eu coloco nas redes sociais do Instituto Sal, tanto no Facebook quanto no Instagram, uma palavra para demonstrar quem é Jesus Cristo através da revelação bíblica, certo? Nós vamos estudar, nós vamos falar sobre vários sinais que apontam para Jesus Cristo, o que interpreta esse Jesus para nós. Esse é um deles. E aí Jesus pergunta, o que você está vendo? E o cego vai dizer, eu estou vendo vultos. Então, uma pessoa que está afundada na idolatria, ou uma pessoa idólatra, essa pessoa que não enxerga a realidade, não enxerga o verdadeiro Deus e não consegue, através disso, então, demonstrar o seu amor a Deus, ao impedimento do seu amor, a demonstração do seu amor. Ela até acha que ama a Deus, mas no fundo ela está amando a um ídolo. Bom, e assim esse cego, ele está totalmente com a visão ofuscada, ele não enxerga o verdadeiro. Inclusive, Deus está diante dele e ele não enxerga. E aí Jesus vai e cospe e diz assim, agora o que você está vendo? Eu estou vendo homens como árvores. Está tudo em torno de vultos. São vultos que eu enxergo. E Jesus dizia exatamente assim que
que vocês ficam com os seus ídolos. Ali está representando uma nação chamada Israel. Hoje a nação chama-se igreja, e a igreja está se afundando em idolatria, está amando muito mais a própria igreja em si, a instituição, do que o próprio Deus. Ama mais os dogmas do que as pessoas, ama mais os cantores gospels do que o seu próprio louvor que sai lá do fundo, lá de dentro, ou do irmãozinho que canta ali, levando a igreja a um louvor puro e verdadeiro, mas as pessoas não levam a sério porque é só simplesmente um membro da igreja cantando, não é um cantor famoso. Idólatra o pastor, porque o pastor que tem a unção, o pastor que ora com poder, enfim. Então nós criamos vários ídolos e começamos a ficar igualzinho a este cego. Não enxergamos o verdadeiro Deus à frente. E aí Jesus vai e diz, não é assim que os olhos são abertos, não é assim que se chega a ver ao verdadeiro Deus, não é através da idolatria. E Jesus vai e toca então nos olhos dele, e os olhos dele se abrem. E Jesus diz assim, olhe para o alto, olhe para cima. E quando esse homem olha para cima, então ele tem os olhos abertos. E ele passa a enxergar o verdadeiro Deus diante de si. E agora ele está livre para demonstrar este amor. Então é muito importante você se livrar de toda idolatria, inclusive de si mesmo, do seu próprio entendimento, do seu próprio racional, daquilo que você não abre mão de como crença, entende? Não abre mão como crença. E aí você se afasta da verdadeira palavra. Se afastando da verdadeira palavra, você se afasta de Deus e não consegue demonstrar este amor e não pratica o maior de todos os mandamentos, que é amar a Deus de todo o coração. Isso significa praticar atitude, espaço, esfera física, realidade física, falar, seus olhos, para onde você olha, como você se comporta, a sua esfera psíquica, de toda a sua alma, os seus pensamentos. Quando você acorda, quais são os seus primeiros pensamentos? O que você pensa durante o seu dia? Seus pensamentos estão voltados para o Senhor? E a esfera espiritual, do entendimento. Propósito de vida, propósito de ser, aonde você quer chegar, por que você quer chegar, qual é a sua missão de vida, está conectada com o Senhor, está conectada com a missão que o Senhor te deu, com o seu chamado, entende? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, como o maior mandamento é ter esses olhos abertos pelo próprio Senhor, nos libertando de toda idolatria, para poder sim ser livre a amá-lo em todas essas esferas. Ok? E aí você está livre para prestar culto e adoração. Culto e adoração. Adoração, a reverência. Adoração, você realmente se conectar com Ele, entregar a Ele quem você é. Essa é a adoração. Se prostrar diante dEle porque Ele é o Senhor. E o culto é você mostrar esse amor na prática. Ou seja, amar a Deus, olha só como está ligado os dois mandamentos com o culto e adoração. O que é adoração? Amar a Deus sobre todas as coisas. A maneira que você pode adorar a Deus de maneira verdadeira, de maneira única, amando de verdade, é amar a Deus nessas três dimensões, por completo, integral, no físico, no psíquico, no espiritual. E o culto é o segundo mandamento, que é o que? Amar ao próximo. Então, você adora a Deus e pratica o seu culto amando o próximo. É assim que nós devemos viver um amor genuíno e verdadeiro ao Senhor, cumprindo esse mandamento. Quando você cumpre esse mandamento, você cumpre necessariamente o outro. E um está ligado ao outro, né? Amar a Deus e amar o próximo. É o que diz João. Se você quer amar a Deus e não ama ao próximo, você nunca chegará a um amor genuíno a Deus. Então, quem não ama o próximo, na verdade, acaba não amando ao Senhor. Certo? Espero que esse estudo bíblico tenha feito sentido, transforme a sua vida, transforme a sua maneira de adorar, transforme a sua maneira de amar e principalmente, deu uma travada aqui, bom, e principalmente que esse estudo bíblico liberte você para um amor genuíno. Tá certo? Beijo no seu coração, vida e paz. Dê um curtir, compartilhe nas suas redes sociais. Leve esse estudo bíblico para mais pessoas. Grande abraço, fica com Deus e até quinta-feira que vem.